Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a nossa convidada do Café com Política de hoje é a mestranda em Direito Político e diretora da Associação Visibilidade Feminina, Júlia Rocha de Barcelos. Bom dia, Júlia. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Seja muito bem-vinda, Júlia, aqui ao Café com Política. E hoje a gente traz um assunto que tem sido cada vez mais pauta, né, na mídia nacional e internacional, diria assim, que é a participação das mulheres na política, sempre nessa tentativa de aumentar essa participação das mulheres. E como é que essa associação tem colaborado com isso, Júlia? Bom, a gente nasceu, na verdade, em 2016, nas eleições, e num primeiro momento a gente estava focado justamente em dar visibilidade às candidatas mulheres, né, nas eleições municipais. Mas uma vez passadas as eleições, a gente começou a fazer iniciativas também em outros âmbitos, como um projeto chamado Liderança Feminina, para trabalhar a questão da mulher nos espaços de poder também, nas empresas. Então, a gente tem diversas iniciativas, publicamos recentemente um livro sobre a mulher na sociedade. Mais especificamente agora nas eleições, a gente pretende também trabalhar com essa questão da visibilidade das candidatas. Pois é. Júlia, qual o maior desafio, a maior dificuldade hoje para a mulher ter acesso à política? Ainda a gente consegue perceber que é um espaço muito masculino, um espaço muito voltado até para as necessidades masculinas. A gente vê, por exemplo, em casas legislativas, dentro dos plenários, por exemplo, que até banheiro feminino muitas vezes é em menor quantidade do que parece inacreditável, mas eu já vi esse tipo de situação em legislativos aí, interior do estado afora. Qual a maior dificuldade, o maior desafio que vocês têm para conseguir ter acesso de fato? Bom, realmente, se a gente considerar que nossa população é majoritariamente feminina, as eleitoras também, né? Somos mais eleitoras do que eleitores. E até o número de filiadas é grande, cerca de 44% de filiadas. Mas a gente encontra uma certa dificuldade realmente em chegar nesse espaço de poder e tomada de decisão. São diversos fatores, né? Questões históricas, culturais, sociais, mas eu diria que talvez dois seriam os principais. Uma é a questão da socialização da mulher, né? Do processo de socialização da mulher, que às vezes é muito voltado, então, para a vida privada. As mulheres são criadas muito para desenvolver questões relacionadas à família e pouco para ocupar o espaço público, e também lidam com a dupla jornada, né, que talvez impede ela de trabalhar então em questões públicas institucionais. E a outra questão são os partidos políticos, o comportamento dos partidos políticos, mesmo diante das normas direcionadas então a incentivar a participação política feminina, é um pouco refratário. Então a gente tem uma cota de gênero para mulheres, por exemplo, que é um mínimo, né? Na verdade, uma cota de gênero, a lei não fala nem que é para mulheres, né? Falam que é no mínimo 30% de um gênero, mas a gente sabe que na prática se aplica a mulheres. E os partidos estabelecem isso quase como teto. Então, assim, não conheço, são raros os partidos que apresentam mais de 30% de candidaturas femininas e ainda apresentam às vezes candidatas laranjas. Então, os partidos políticos são também talvez o maior obstáculo para que as mulheres ocupem esse espaço de tomada de decisão. Júlia, como é que a Associação Visibilidade Feminina, ela colabora efetivamente, né, com essas candidatas? Vocês fazem uma espécie de assessoria de imprensa, seria para divulgar, né, essas mulheres ou as propostas que elas têm, ou vocês as preparam para entrar na vida pública? Bom, na verdade, em 2016 a gente estava, fizemos algumas cartas compromisso para ser enviadas a alguns veículos de mídia, tentamos promover alguns debates, né, em instituições, universidades que promovessem a participação das mulheres. Esse ano, como às vezes as instituições, né, por a gente ser uma associação com CNPJ, uma pessoa jurídica, a gente não pode fazer algumas coisas, até porque seria considerado doação estimável em dinheiro. Então, a gente está pensando mais em trabalhar de forma geral com a questão da candidatura feminina, compartilhando, então, né, debates, compartilhando material sobre a participação feminina na política, mas não temos nesse momento nenhuma iniciativa específica para alguma candidata, para treinamento. Tem um grupo da Universidade Federal do Paraná, o Política por Depara Mulheres, que eles têm um curso de formação política para mulheres, que já acho que está sendo realizado, ainda não sei se já encerrou, mas a gente não tem nenhuma iniciativa específica nesse sentido, sim.
Você apontou, Júlia, como entraves para a mulher conseguir ter acesso à política, por exemplo, a questão da dupla jornada que as mulheres vivem, a jornada de casa, a jornada do trabalho, e a política muitas vezes se transforma quase que numa terceira jornada, dependendo da situação. A questão histórica que a gente tem de dificuldade mesmo do acesso das mulheres ao espaço de poder, a própria questão social de que muitas vezes a mulher está voltada para a iniciativa privada. E a gente tem nessas últimas eleições em 2016, tem agora também o financiamento público de campanha. Existia por parte de vocês uma expectativa que os partidos, a partir do financiamento público de campanha, quer dizer, tá ali disponível, que eles ampliassem de alguma maneira o acesso das mulheres ao dinheiro para poder fazer a campanha também? Ou isso, vocês percebem se os partidos têm feito isso ou isso não está acontecendo? A distribuição do bolo dentro do partido, ela é desigual? Sim, então, vamos lá. Quando esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado, a disposição legal era de que os diretórios nacionais dos partidos iriam escolher, então, quem ficaria com quais recursos, iria pelo menos criar as regras gerais de distribuição dos recursos. A gente não tinha expectativa de que o partido, por vontade própria, fosse distribuir os recursos igualmente ou facilitar o acesso das mulheres. Até pelo histórico de comportamento dos partidos em relação à participação feminina na política, né? São poucos que garantem presença de mulheres nos diretórios nacionais, né? Então a presença da mulher nos órgãos intrapartidários também é um pouco deficiente. Então, espontaneamente a gente esperava que não. O que aconteceu é que, ao julgar uma norma que estabelecia um teto de recursos do fundo partidário, então não ainda o de financiamento de campanha, então, essa norma estabelecia um teto de recursos partidários que poderia ser aplicado em candidatura feminina. Como esse estabelecimento de um teto para um contingente de pessoas que já estava tão desfavorecido era criar uma desigualdade não justificada, a PGR ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, na qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, então, que do fundo partidário, pelo menos 30% deveriam ser direcionadas às candidaturas femininas. Posteriormente, houve uma consulta ao TSE para questionar se esse entendimento também se aplicaria ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E o entendimento do TSE foi que sim. Então, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha terão que ser direcionados às candidaturas femininas. O mesmo com o tempo de propaganda eleitoral. Então, foi o entendimento do TSE. E tem até uma discussão agora se... Como as cotas de candidaturas se referem somente às candidaturas proporcionais, se esse valor poderia ser usado em candidaturas majoritárias, porque a gente vê até em chapas presidenciais que muitas mulheres foram colocadas como vice, né? Não, muitas não, né, gente? Mas assim, dentro de 14 chapas, entre 4 ou 5 colocaram mulheres como vice. Então, tem essa discussão de se esse recurso poderia ser usado, então, nessa candidatura de vice, ou nas candidaturas majoritárias ou só nas candidaturas proporcionais. Júlia, você falou aí que o maior empecilho hoje, a maior dificuldade, na verdade, que vocês veem está nos partidos políticos, né? De aceitarem essas mulheres realmente de serem candidatas e não só laranjas, como a gente sabe que acontece muito, que o candidato é o marido, põe a mulher lá, ou põe uma sobrinha, alguém para fazer aquilo. E, infelizmente, tem algumas mulheres que se prestam a isso, dificultando mais ainda com que nós consigamos esses espaços. Mas eu te pergunto, do ponto de vista do eleitor, nas pesquisas de vocês, o que é que vocês percebem? Existe realmente uma simpatia, digamos assim, do eleitorado quando a candidata ela é mulher? Bom, em relação às candidatas laranjas, só trazendo uma outra informação, muitas vezes elas nem sabem que são candidatas. Já acontece casos de representantes de partido que assinam os requerimentos com assinaturas falsas ou com procurações sem poderes para representar, né, a pessoa naquele requerimento de candidatura. E em Minas, eu acho que chegaram a ser 1.700 e poucas candidatas com 0 votos. O fato dela ter 0 votos não significa que necessariamente que ela seja uma candidata laranja, mas já é um indício nesse sentido. Mas então, voltando à questão do eleitor, como é que ele vê a mulher, se realmente tem a simpatia do eleitor? Tem, na verdade, muita gente que fala uma frase de que seria que mulher não vota em mulher, e isso não é verdade. Existe uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão com o Ibope, se não me engano, em que os eleitores foram perguntados se eles consideravam importante o aumento da participação feminina na política, né, no processo de tomada de decisão mesmo. E
se eles consideram que seriam importantes medidas legislativas nesse sentido, para que tenha igualdade na ocupação dos cargos. E 80% dos eleitores responderam que sim, cerca de 80%. No mesmo sentido, uma outra pesquisa, se não me engano, do Data Senado, apresentou dados semelhantes em relação ao posicionamento do eleitor em relação à candidata mulher. Então, essa frase absolutamente não é verdade. O que acontece é que as mulheres muitas vezes não são visibilizadas, não têm recursos, né, para a realização da campanha, não têm apoio do partido. Então, a dificuldade é muito mais essa do que realmente uma resistência do eleitorado. Ô, Júlia, eu queria que a gente fizesse um paralelo aqui. No mercado de trabalho privado, nós sabemos que ainda estamos longe também da igualdade entre homens e mulheres, mas é fato também que as mulheres conseguiram, ao longo dos anos, uma participação muito ampla, maior e muito maior do que tem na política. Hoje a gente tem um grande número de mulheres em cargos diretivos de empresas, enfim. Como eu disse, a gente sabe que precisa avançar, mas já houve avanços que são, obviamente, muito significativos. A política não acompanhou esse desenvolvimento, digamos assim, da participação das mulheres em quantidade e em qualidade também. E isso vale para cargo eletivo, mas vale também, por exemplo, para secretariados, para ministérios e etc. Enfim, para o setor político como um todo. Na sua avaliação, de quem estuda, de quem trabalha com isso, o que aconteceu que o setor privado se distanciou tanto assim do setor público, e no setor público, especificamente na questão dos cargos eletivos, cargos políticos, seja tão difícil? Bom, em relação às mulheres na iniciativa privada, eu acho que isso está sendo uma mudança talvez um pouco mais recente, porque ainda que elas ocupem alguns cargos de direção, muitas vezes os salários são defasados. Sim, é fato. Então nessa questão social mesmo, ainda existe, eu acho que um problema amplo, né, que não é limitado à política. A questão da política realmente que eu vejo é essa questão de que tem que passar pelo partido, e que o partido mesmo é muito refratário. E uma coisa que uma colega minha sempre fala, que é a Poliana Santos, que também é do Visibilidade Feminina, é que não existe vácuo de poder, né? Ninguém está querendo abrir mão do poder. Então, inclusive, quando essa cota de gênero foi implementada, foi interessante, porque ela é uma cota de gênero de vagas apresentadas, não de cadeiras ocupadas. E quando ela foi criada numa lei que era direcionada até as eleições municipais de 96, o partido ou a coligação podia apresentar 100% das vagas em disputa. Quando se acrescentou, na época, a cota de 20% para mulheres, aumentou o número de vagas em disputa. Então, é como quem quer dizer. Não foi necessário que nenhum homem fosse preterido para que as mulheres entrassem naquela lista. Então, assim, não existe uma chance real, não se quer dar uma chance real às mulheres nesse âmbito. Não existe esse vácuo de poder, nenhum homem vai querer sair para que as mulheres possam entrar, mas eu vejo, na verdade, que já está havendo essa mudança também um pouco na política, sabe? Existem algumas dificuldades também relacionadas ao nosso sistema proporcional, que é o nominal de lista aberta, mas em Belo Horizonte, por exemplo, nós sabemos que a vereadora mais votada foi uma mulher, inclusive trazendo outra mulher com ela, né? Nesse tema de puxação de votos. Assim, né? O quociente eleitoral. Isso. Ô, Júlia, só retomando aqui para o nosso ouvinte, nós estamos conversando com a Júlia Rocha, ela que é diretora da Associação Visibilidade Feminina. Júlia, quem ficou interessado em ajudar, em participar da associação mesmo, né? O que é que pode fazer, como é que pode procurar vocês, até para conhecer realmente um pouco mais, depois de tudo que a gente conversou aqui, um pouco mais sobre a associação e como colaborar para aumentar, né, essa participação da mulher nos espaços de poder? Bom, nós temos um Instagram e uma página no Facebook, é só procurar Visibilidade Feminina, se vocês quiserem conhecer mais um pouco do que a gente está fazendo. E, na verdade, uma coisa que a gente fala é que a gente é muito pretensiosa, a gente quer realmente dominar o mundo em todos os âmbitos, então a gente precisa muito de mãos para executar todos os nossos projetos, seja liderança feminina, seja escrever mais livros sobre o tema, seja a questão da mulher na política. Enfim, a gente tem inúmeros projetos, também alguns voltados parceria com direito nas escolas. A gente ocupa uma cadeira, né, um espaço, na verdade, num comitê de mortalidade materna, infantil e fetal. Então, a gente realmente tem muitos âmbitos. A gente também aceita novos projetos. Então, é só entrar lá no Facebook ou no Instagram para conhecer a gente e entrar em contato.
A gente está caminhando já para o final da entrevista, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta. E é uma pergunta sobre, digamos, o nosso quintal, o nosso terreiro aqui, que é a Assembleia Legislativa. A gente tem acompanhado o trabalho que é feito na Assembleia em relação às mulheres. Percebeu um avanço, que é o fato da Comissão das Mulheres ter se transformado de extraordinária para uma comissão permanente na casa, mas por outro lado tem lá uma proposta de emenda à Constituição do Estado que tenta mudar o regimento interno da casa para garantir que pelo menos uma mulher participe da mesa diretora. Isso tramita há quase 4 anos e ninguém consegue aprovar. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse cenário. Avanço por um lado, mas retrocesso, dificuldade por outro. Eu acho que vem muito nesse sentido que a gente falou, né? Estão havendo avanços, eu acho que está tendo uma conscientização muito grande sobre o tema, até é bom a gente estar aqui falando sobre isso. A gente vê, até no âmbito das propagandas, elas estão sendo muito mais voltadas para a questão feminina, então eu acho que a pressão popular, talvez um pouco essa sensibilidade em relação à importância tenha facilitado alguns avanços. Mas não há vácuo de poder, não há quem vai querer abrir mão, né, disso para que a mulher possa ocupar aquela vaga. Existe ainda um pouco dessa noção de que se a pessoa não está lá é porque ela não merece estar lá, ou enfim, né, as pessoas consideram muito todos esses fatores que têm que ser considerados. A mulher começou a ter o direito a voto aqui no Brasil em 32. Então, assim, tem todo um processo histórico que deixou a mulher numa posição desfavorável e algumas pessoas não veem isso e são muito refratárias a essas políticas afirmativas mesmo. Muito bem. Ok, conversamos hoje aqui mais uma vez com a diretora, repito, né? A diretora da Associação Visibilidade Feminina, Júlia Rocha, mas foi a primeira vez dela aqui com a gente no Café com Política. Muito obrigada pela sua participação, Júlia. Obrigada a vocês.